queridas, tudo bem com vocês? Hoje então eu vou falar de um livro que lançou essa semana e eu fui obrigada a ler ele inteiro no dia do lançamento. Pois é, estamos falando de Chasing Cassandra. Chasing Cassandra é o último volume então da série Os Ravenous, que está sendo lançado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Desde o início dessa série, na verdade desde o segundo livro, que foi o primeiro livro que eu li, eu não li o primeiro livro, eu escuto esses livros em inglês no Audible. Porém, esse último livro eu acabei comprando ele na pré-venda em e-book, então eu comprei ele no Kindle. E por isso eu não tenho, obviamente, pra mostrar ele pra vocês, mas eu vou deixar a capa aqui do lado. Como eu já disse, é o último volume, então, da série Os Ravenous. A série Os Ravenous é uma série muito bem sucedida aqui no Brasil. Muitas pessoas gostam dessa série e cada um tem o seu favorito. Eu, particularmente, se você já viu outras resenhas que eu fiz, porque eu fiz todas, se eu não me engano, todas as resenhas dessa série, só que, como eu já disse, eu comecei no segundo, então, né, porque eu só escutei o segundo, mas eu acho que eu devo ter feito, se não todas, a grande maioria das resenhas desses livros. Eu, particularmente, o meu livro favorito era o do casal Garrett e Ransom. Porém, contudo, entretanto, depois de ler, então, Chasing Cassandra, eu mudei o meu favorito para este livro, o último livro da série, que conta a história da Cassandra e do Tom Severin. Os dois personagens são personagens que já foram introduzidos em livros anteriores. Se eu não me engano, o Tom Severin, ele está presente desde o primeiro livro, porque ele é amigo do pessoal dos Ravenous, ele é amigo do Devon, ou ele é amigo do... não, ele é amigo do West, que é irmão do Devon, que é o cara do primeiro livro, que eu não sei falar muito bem da história dele. Mas, de qualquer maneira, então, a gente tem o Tom Severin durante todos os livros. E, pra mim, ele sempre foi um personagem muito interessante. Porque ele é extremamente cínico, ele é extremamente descrente na existência do amor. E ele é muito, muito, muito seco. E, por outro lado, a gente tem a Cassandra. A Cassandra, ela é uma personagem que não foi muito bem desenvolvida. Eu não sei os títulos em português, ok? Vamos chegar nesse ponto. Porque a gente já viu, durante muitos livros, toda essa família Ravenel, a gente conheceria melhor a Cassandra. Quando eu comecei a ler esse livro, para vocês terem ideia, eu não lembrava muito de características da Cassandra. Nesse livro, a Cassandra ela tá meio perdida. Por conta da gêmea dela ter acabado de casar, elas não vão mais frequentar bailes juntos, elas não vão mais viver juntas, porque, né, a Pandora foi morar com o marido, a Cassandra era a gêmea que queria se casar e a Pandora era a gêmea que não queria se casar. Então, ela quer realmente chegar nesse ponto do sonho da vida dela, que é casar, só que ela quer casar por amor. Ela não quer casar por benefício, ela não quer casar por título, ela quer casar por amor. E daí a gente chega no ponto que começa essa história. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que começa Chasing Cassandra, e não vou abrir muitos spoilers, porque, né, a gente vai fazer um vídeo específico só pra isso, porque já me pediram spoilers. O começo desse livro é fantástico. É uma cena que já tinha sido deletado, se eu não me engano, de Devil's Daughter, e entrou então pra esse livro. Eu sei que é uma cena deletada porque tem no site da Lisa Kleypas. Mas de qualquer maneira, então a gente tem a Cassandra conversando com o West, então no casamento da Pandora, e a Cassandra tá lá, tipo, chorando, chateada, porque ela não vai mais ter a irmã dela, por mais que ela esteja muito feliz que a Pandora tenha encontrado alguém com quem ela realmente queira ficar, quem ela realmente ame. E o West tá tentando, tipo, não confortá-la, mas assim, poxa, tipo, a Pandora não morreu, ela só casou e vai morar em outra casa, mas assim, elas são irmãs ainda, elas sempre vão estar juntas. E nisso que ela tá, tipo, super chateada e ela tá falando que ela tá engordando, que já vai ser a segunda temporada dela em Londres, e ela já conheceu todo mundo que tinha pra conhecer, e ela não via ninguém com potencial de ser o amor da vida dela. E daí ela faz uma proposta pro West e pergunta pro West se por acaso ele não casaria com ela caso os dois ficassem sozinhos, porque o West também tinha essa ideia fantástica de que não ia se casar nunca. E chega ao ponto que, obviamente, ele casa-se com a Phoebe e o West rejeita, fala, não, tipo, você é louca, tá passando mal. E nisso, Tom Severin, que estava dentro dessa sala desde antes do início dessa conversa, levanta e fala, eu me escolhe. Começa com essa cena e tem muitos diálogos engraçados nesse livro, gente, muitos diálogos engraçados. Eu não vou entrar muito mais em detalhe, esse é o prólogo, pra vocês terem ideia. Uma das coisas que eu mais li em resenhas de fora é o fato do livro chamado Chasing Cassandra dar a impressão que é basicamente
conquistando ou correndo atrás da Cassandra. Literalmente é correndo atrás da Cassandra, mas tipo, vocês estão me entendendo, né? E esse ponto, chasing, não tem muita presença nessa história. Porque basicamente o que acontece? Depois desse encontro específico que eles têm no casamento da Pandora, eles vão se encontrando aqui e ali porque o Tom está interessado na Cassandra. E, porém, ele chega a um determinado ponto que ele entende que, por mais que ele realmente quer a Cassandra, ele entende que pode ser que seja realmente uma coisa passageira, que ele vá conseguir ficar com ela e depois ele vai perder o brilho. Mas ele entende que talvez não seja esse o caso. E isso começa a assustar ele. E ele começa a se fechar, então, para essa possibilidade de ficar junto com a Cassandra. E por isso ele acaba se tirando do campo de jogo. Porque basicamente, enquanto todo mundo tá olhando pra Cassandra falando, Cassandra, não vale a pena, o Tom é frio, o Tom, ele tem 5 sentimentos, o Tom, ele não presta pra casar e etc. Ela vê uma possibilidade de ele ser um pouco mais, ou bem mais no caso, do que todo mundo realmente enxerga ele desde sempre. E daí chega ao ponto que o próprio Tom se tira dessa corrida por ela, então, pela mão dela. E ela fica meio decepcionada. Ela começa meio que a se conformar que o Tom não tá tão interessado nela assim, o suficiente para poder ir contra as regras da sociedade, como já foi visto em XYZ livros anteriores. Porque, querendo ou não, como essa é a história, a última história cronológica, não é como se ela não tivesse um exemplo de um casal fora do padrão. A gente tem a Helen que casa com o Winterborn, e o Winterborn é mais ou menos um equivalente do Tom Severin. Então, assim, não é como se ela não tivesse um exemplo funcional, exemplo dado que fez sucesso, que deu certo, mas ela não quer colocar o coração dela na linha, sabendo que o Tom já informou que ele não tem como devolver esse rolê aí. Então ele não pode amá-la de volta, ele não conseguiria amá-la de volta. Então a gente chega no ponto que, assim, essa perseguição, essa corrida pela mão dela, ele tá fora da corrida, ela tá desesperada tentando achar alguém que ela realmente se interesse na sociedade, que esteja dentro dos padrões da acompanhante dela, e nisso que ela tá realmente dando mais atenção à sociedade, ela começa a se enfiar numas situações meio bad e que eventualmente levam a um ponto principal dessa narrativa, que acontece em torno de 50 a 60% dessa narrativa, mas existe esse ponto, que é o ponto que vira a história por completo. Então a gente tem praticamente 60% do livro onde o Tom e a Cassandra, eles se encontram muito pontualmente. Eles se encontram durante encontros rápidos, pouquíssimas as vezes que eles ficam sozinhos, as interações entre eles dois durante a maior parte da narrativa são bem mínimas. Então esse foi o ponto que mais chamou atenção nas resenhas de fora do país, porque realmente não tem o Tom não tá, desesperadamente atrás da mão da Cassandra durante 60% do livro. E quando a gente chega nesse 60% do livro, mais até, quando realmente o casal se forma, porque afinal de contas a gente já sabe que os dois vão ficar juntos, não é um spoiler. É diferente. A história que a gente tá lendo nesse último livro é bem diferente das histórias que a gente leu nos livros anteriores. Porque, realmente, esses encontros mínimos entre os dois, o desenvolvimento não sei se é o desenvolvimento dos personagens. A Cassandra cresce um pouquinho durante esse tempo que ela fica meio que longe do Tom, meio que perto do Tom, meio que pensando no Tom, meio que não pensando nele. Mas, assim, é diferente o passo desse livro comparando aos outros livros dessa série também, mas os outros livros em geral de romance de época. Então a gente tem esse tipo de lógica que a gente está enfrentando nesse livro, e também a gente tem a parte de que o Tom é um personagem que a gente não conhecia ele. A gente conhecia a fachada dele, então o que todo mundo sabia, o que o Winterborn sabia, o que o West sabia, o que todo mundo acompanhou é o que ele mostra pro mundo, mas ninguém sabe a história dele, de onde ele veio. Ninguém sabe como ele chegou no ponto que ele tá.
Ninguém sabe o que realmente passa dentro da cabeça dele. Ninguém sabe o que realmente, tipo, qual que é a vontade. Por que que ele faz o que ele faz e como ele faz. Tudo, durante todos os livros. E esse livro, o ponto alto desse livro é o Tom Severin. Se vocês, provavelmente eu acho que eu não comentei sobre isso porque eu sou bem pontual nos outros livros, nos outros desenhos, mas desde sempre eu gosto do Tom, porque primeiro ele é aquela pessoa que você não consegue compreender 100% por que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, e também ele tem heterocromia, e eu sou louca por heterocromia, tudo bom? Mas é isso aí, tem esse pequeno detalhe físico de descrição que, tipo, é fantástico. Mas então a gente tem esse personagem que é incrível e a gente desenvolve, assim, 1 milhão de vezes esse personagem. E a gente tem a Cassandra, que tá saindo de praticamente uma relação simbiótica entre ela e a gêmea. E realmente começar a viver como um ser sozinho no universo, que tem seus defeitos, que tem suas qualidades, que é a Bela do baile, no caso, ela é muito conhecida como Bela do baile, porém ela tá engordando e ela está se tornando... não digo que ela não é mais a Bela do baile, mas os homens começam a enxergá-la mais sexualizada pelos homens em geral dentro da corte. Então, essa é uma visão engraçada e é uma visão interessante, porque realmente é um dos fatores que gera o ponto pivotal lá na frente. Mas é isso, gente, eu não vou falar mais nada porque eu já falei bastante. Em geral, eu amei esse livro, já falei, é o meu favorito agora da série, porque eu acho que esse casal, eles estão fantásticos juntos, gente. O Tom Severin tá, tipo, 200% ali pra qualquer decisão da Cassandra. Ele tá ali o tempo todo, tudo que ela precisa, ele tá lá. E a Cassandra também. A Cassandra é aquele... É um empurrãozinho mais maternal, é um empurrãozinho mais amorzinho pra trazer realmente a vida do Tom Severin pra um balanço ok. Porque antes era muito frio, muito calculista, e com a ajuda da Cassandra ele começa a ficar um pouco mais humano. Então eu achei que a mistura dos dois foi fantástica, foi incrível. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu então esse livro, pode seguir pra parte com spoilers, aliás, sem spoilers a gente tá aqui, né? Mas pode seguir pra parte com spoilers, e daí a gente conversa um pouco mais sobre o que aconteceu, aquele ponto pivotal que eu tava conversando, pois é. Lá a gente fala mais sobre isso. E é claro, se você ainda não for inscrito aqui no canal, tem essa bolinha aqui embaixo, deixa o like pro vídeo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!